Eu mencionei faz umas semanas na aula da tarde que devemos ouvir dos nossos irmãos que têm estado a esforçar-se obrigado. Então, se Deus está a usar alguma passagem na tua vida, uma das escrituras que está a significar-te muito, irmãos, vão pensando. Não pensa pouco nisso, que precisamos ouvir um do outro. Que Deus nos ajude a crescer na nossa fé e compartilhá-la, não? Tantas vezes ao querer crescer na fé e como aquele cântico cumprir com o Senhor, obedecê-lo e crescer, não? Coisas vêm que não antecipamos nada. Provas tão profundas. Deus, o que estás a fazer, não? Assim, são alguns dos exemplos que estamos a estudar. Nisso de Noé, certamente ele não esperava tudo que vinha na sua vida. Então, no meio de um ambiente corrupto, vimos em Enoque, a semana passada, o vislumbre do arrebatamento dos crentes, quando Jesus chamará os seus, mortos e vivos, para estar consigo no lugar que ele tem preparado. Enoque foi arrebatado, andava com Deus. E Deus o tomou para si, sem morrer. Depois do arrebatamento de Enoque, Deus julgou o mundo inteiro com um dilúvio nos dias de Noé. A destruição foi total da terra tudo que vivia sobre a terra, menos Noé, a sua família e os animais que entravam à arca com eles. É sobre o pensar que de todos os milhões de habitantes da terra, apenas 8 pessoas sobreviveram pela misericórdia e graça de Deus. Imagina, há diferentes estimações de quantas pessoas viviam naquela altura. O mais numeroso que tinha ouvido foi 8 bilhões. Mais que dobro o que existe hoje em dia. Mas as vidas eram tão longas e produziam filhos e filhos e filhos e filhos através de centenas e centenas de anos. Então, estimações, não sei como calculam essas coisas, mas pelo menos milhões de pessoas, se não bilhões, viviam sobre a terra. E 8 pessoas não foram destruídos naquele julgamento. É para pensar. Todos que estavam adentro da arca, encomendada por Deus. Esta arca, encomendada por Deus. Noé construiu essa arca.
eu vou julgar. Então, todos que estavam dentro da arca encomendados por Deus estiveram seguros e livres do julgamento e da destruição total que regia fora. Em Gênesis capítulo 6 estamos com esta passagem do dilúvio, mas Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 8, lemos: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe no seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao reptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O homem que Deus tinha criado na sua imagem corrompeu toda a criação. A sentença por ter desobedecido à vontade divina se tinha anunciado com toda clareza: a morte. Apesar das longas vidas que podemos observar em Gênesis, os homens morreram por causa do pecado. A única exceção era Enoque, que foi arrebatado por Deus. O mundo ria-se da palavra de Deus e do julgamento de pecado pronunciado. Pior e pior crescia a sensualidade e a violência. Já não era um paraíso no qual o Criador andava para falar com o homem. Tudo mudou. Tudo. Aquele relacionamento íntimo que Deus queria já não existia com os homens. Em Enoque, em Noé vemos isso. O vimos em Abel, que ofereceu segundo a palavra de Deus, segundo a instrução de Deus. Mas seu irmão zangou-se e ficou com ciúmes e o matou. E logo a passar por todas aquelas gerações, chegamos a Enoque. Ele andava com Deus. E Deus o tomou para si. Mais vários anos e chegamos à vida de Noé. Então, Deus, quando pensamos da atitude de Deus referente ao pecado, acreditamos, a Bíblia nos ensina, Deus é paciente, é longânimo conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a quê? Ao arrependimento. Mas ninguém queria arrepender-se. E Deus ficou farto do homem e seu pecado. Me arrependo de haver feito o homem. E coitado, criação afetuado pelo pecado do homem, também os animais
sobre a terra. Mas, graças a Deus, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Versículo, por quê? Porque Noé achou graça aos olhos do Senhor. Versículos 8 e 9 do capítulo 6 de Gênesis continua a dizer: estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e recto nas suas gerações. Noé andava com Deus. O que foi dito de Enoque? Enoque andava com Deus. O testemunho que tentou guardar Abel e que chegou à vida de Enoque também alcançou o coração de Noé. Ainda que o mundo fosse corrupto e o mal estivesse na mente de todos, a palavra de Deus prevaleceu através de tudo isso e teve seu impacto num só homem. Era ele perfeito? Certamente que não. Noé encontrou graça nos olhos do Senhor, sem mérito. A graça é o dom do favor e da bênção de Deus sem que alguém a mereça. Abel andava com Deus e foi morto pelo seu irmão. Enoque andava com Deus e foi arrebatado. E Noé andava com Deus e foi ordenado construir uma arca. Deus age com aqueles que andam consigo segundo a sua vontade. Não todos que andam com o Senhor experimentam o mesmo, mas todos têm as mesmas promessas que se cumprirão pelo poder de Deus. Porque alguns irmãos parece que sempre são abençoados. Sua vida sempre está a desfrutar a benção de Deus. E outros bons irmãos que andam com Deus passam provas tão profundas, experiências que ninguém teria querido. Mas o muito abençoado e o muito provado têm as mesmas promessas. O mesmo Senhor sobre sua vida. E o vemos nesses três homens. Andaram com o Senhor, mas todos experimentaram coisas tão diferentes. Enoque tão abençoado, arrebatado, nunca teve que morrer. Abel foi morto por seu irmão. Noé, e tudo que enfrentou, ridicularizado, criticado por sua geração. Idiota, o que estás a fazer? Chuva, o que é isso? Nunca tinha chovido sobre a terra? És parvo, não é? Todos experimentaram diferentes situações, mas todos tinham as mesmas promessas. Anda pela fé em mim. Oferece o sangue inocente pelos seus pecados. Então, Noé foi visto por Deus como justo, porque andava pela fé da palavra de Deus. Gálatas 3:11 declara: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então,
A fé na palavra de Deus era a esperança de Noé e resultou na salvação da sua família. Segunda de Pedro 2,5 fala referente ao julgamento divino do dilúvio. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Destruiu aquele mundo, mas guardou a Noé. Porque Noé andava pela fé, andava com o Senhor, focalizado no que tinha ouvido da palavra de Deus. Então, mas o mundo à sua volta não andava com Deus e não esperava na sua palavra. Deus instruiu Noé sobre como construir a arca, porque ele iria destruir a humanidade, assim como a terra. Gênesis 6 até 7 explicam as instruções divinas que para fabricar e manter a arca, tanto o mantimento dos seus ocupantes, homens, tanto animais. Demorou mais que 100 anos para construir a arca e Noé pregou o julgamento vindouro durante todo esse tempo. Nós nem vivemos 100 anos hoje em dia. Há poucos que chegam nessa idade. 100 anos, mais que 100 anos, quase 120 anos, pregou, construiu e pregou a sua geração. Ele pregou o julgamento vindouro durante todo esse tempo. E ninguém acreditou. Só sua família. Ninguém se arrependeu da sua corrupção. Em capítulo 7, versículos 21 a 23, diz: E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de fecas, e todo o reptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito da vida nos seus narizes, tudo o que havia no seco morreu. Assim foi desfeito toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o reptil e até as aves dos céus. E foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Hebreus 11, versículo 7, diz-nos: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A palavra de Deus que Abel e Enoque abraçaram pela fé, também foi abraçado por Noé, que vivia pela fé, que achou naquela palavra divina. Aquela fé na palavra de Deus lhe foi contada por justiça. Diferentes circunstâncias, diferentes cenários da vida, Abel, Enoque, Noé, nós hoje em dia. Mas Deus está a olhar entre os homens.
Quem está focalizado em mim? A procura das pessoas que têm fé na sua palavra, no que Ele tem declarado. E quem tem a fé no Senhor Jesus, na palavra de Deus, tem a atenção de Deus. Tem a provisão de Deus. Tem a salvação de Deus. E todas as promessas para os filhos de Deus. Então, a salvação dos ocupantes da arca e o julgamento dos que não acreditavam se realizaram tal como Deus tinha dito. A salvação prometida e a garantia de julgamento determinado devem impactar o nosso pensar e o nosso decidir agora, antes que seja tarde demais. Jesus disse em Mateus 24, 37 ao 39, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não seja encontrado na incredulidade, ao confiar na tua própria bondade ou em alguma religião, mas humilha-te diante do Senhor Jesus com fé. Invoca seu nome como teu Senhor e Salvador e começa a andar com Ele e conhecerás a certeza da salvação que Ele tem prometido em sua palavra. Ele ama-te e já fez tudo para que sejas salvo por fé nele. Essa atitude da qual Jesus menciona aqui em Mateus 24. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e sem perceber, sem querer ouvir o que a palavra de Deus foi, do que foi pregado da palavra de Deus por parte de Noé. Igual é a atitude do mundo, das pessoas à nossa volta hoje em dia. É o que Jesus estava a dizer. Assim será nos dias de vinda do Filho do Homem. Não importam-se. Estamos bem, estamos alegres, estamos a desfrutar isso ou aquilo. Deus é até que vem o julgamento e elimina a todos. Então, a salvação de Deus é prometida com toda clareza. Perdão total. Salvação eterna. Vida eterna na presença do Criador. Num ambiente que nem podemos começar a apreciar do que Deus tem preparado para os seus. Não sejamos parvos. A palavra do Senhor sempre se tem cumprido. Se cumprirá. Julgamento vem, mas também a salvação divina e eterna espera para quem coloca toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo. A provisão de Deus da salvação, tanto como aquela arca foi nos dias de Noé. Não é uma lenda.
foi a realidade desta terra. A mesma palavra nos explica. Vem no julgamento. O Filho de Deus vai voltar. Ele vai julgar este mundo. Antes, estejas preparado. Abre o coração àquele que te ama mais que ninguém e o provou tomando o teu lugar sobre aquela cruz. Nela a salvação, nela a vida eterna. E o promete. Vamos a orar, inclinar as cabeças e esperar na obra do Senhor entre nós. Pai, estas passagens da história da humanidade, há muitas pessoas dizem que é ridículo tomar ao peito tudo o que essa Bíblia diz. Mas, Senhor, nós somos contados entre eles. Esperamos na Tua palavra, plenamente. Cada palavra é pura, é certa, do que já foi escrito, tanto das coisas que virão sobre a terra. Então, que Teu Espírito é nossa petição, Pai. Sabemos que estamos a pedir segundo a Tua vontade. Que Teu Espírito tenha toda a liberdade a fazer em cada um de nós a crescer uma fé viva, verdadeira e uma esperança no Teu Filho, nas Tuas promessas, da salvação, de poder nascer de novo pelo Espírito de Deus e logo crescer numa nova vida. Faça a Tua obra entre nós, Pai, e que Cristo seja exaltado.